Olá malta e sejam bem-vindos a um novo vídeo. Então malta, eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Eu terminei de ler um livro e então eu trago-vos, como sempre, a minha opinião aqui ao canal para ver também se vocês ficam com aquele bichinho de ler este livro e, portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Então, o livro do qual eu vou falar hoje é este aqui, Apartamento Partilha-se, da Beth O'Leary. Eu vi a Mariana do Efeito M a dar a sua opinião acerca deste livro e eu gostei imenso do resumo do livro e eu pensei que é uma coisa da qual eu gosto de ler, que é romance, obviamente. Ela disse que gostou, deu-lhe 5 estrelas e eu então fiquei curiosa e adquiri o livro. Vamos primeiro falar da capa do livro, depois do resumo e depois da minha opinião. Então, como vocês podem ver, a capa é bastante simples, não tem assim muitas cores diferentes, temos toques de amarelo, com azul, com cor-de-rosa, depois temos aqui uma fotografia do Leon, uma fotografia da Tiffy, temos post-its, depois atrás continua com o padrão da frente do papel de parede, estão a ver? Temos um resumo. Por dentro do livro nós vamos ter diferentes meses e nesses meses vamos ter diferentes capítulos. Temos aqui fevereiro, depois temos o capítulo 1, depois vamos ter o capítulo 2, depois vamos avançar com os meses, por exemplo, abril, temos agosto, setembro e por aí em diante. Portanto, eu gosto imenso desta capa, é bastante simples, eu adoro as capas que são simples, que não têm muitos detalhes. A única coisa que eu se calhar não gosto são as fotografias, estão a ver? Esta e esta. Tipo, não sei, não é uma coisa que eu gosto de ver, tipo pessoas reais nas capas, não é assim grande cena. Portanto, Vamos então passar agora para o resumo da história. Então, no início desta história nós conhecemos a Tiffy, que é uma rapariga que trabalha numa editora como assistente editorial e basicamente ela estava numa relação com um rapaz que se chama Justin, só que eles acabaram, mas continuavam a morar no mesmo sítio. Um dia o Justin volta com uma rapariga para casa e a Tiffy pensa, eu tenho de sair daqui porque eu não aguento mais ver o Justin com outra pessoa. E também o Justin, obriga a sair de casa. Portanto, ela não tem outra escolha senão procurar um sítio onde morar. Portanto, a Tiffy procura um apartamento barato em Londres, o que é praticamente impossível de arranjar. Mas, um dia, ela vê no Facebook um anúncio um bocado estranho de um homem que se chama Leon e que está à procura de um companheiro de casa, só que o problema é que, para além de dividirem o apartamento, a cama também terá de ser dividida. Isto é, o Leon é enfermeiro e os seus turnos são à noite. Portanto, o apartamento está livre para a pessoa dormir em casa. A partir das 9 da manhã, o Leon volta para casa e a pessoa vai trabalhar. Portanto, a Tiffy vê aquela situação toda como a única solução possível e decide lançar-se nessa aventura de morar com um desconhecido e também partilhar a sua cama. Portanto, eles começam a morar juntos, a Tiffy fica com o apartamento das 6 às 9 da manhã e o Leon fica com o apartamento das 9 da manhã até às 6, que é quando o seu turno começa. Eles nunca se cruzam, nem nunca se viram pessoalmente e apenas trocam post-its sobre coisas da casa ou então começam a desabafar um com o outro sobre coisas pessoais, mais particularmente a Tiffy, que não se cala, lidando cada um do seu lado com os seus problemas de vida, porque cada um deles tem uma história e cada um deles tem os seus problemas. Eles também têm de aprender a lidar com as suas diferenças, com os seus hábitos e de partilhar uma casa juntos, o que por vezes não é muito fácil. Portanto, a grande questão que se coloca neste livro é: será que eles um dia se vão cruzar? E também como será a partir daí a vida deles junta? Portanto, malta, vamos agora passar para a minha opinião. Então, como eu já disse no início deste vídeo, eu vi
o vídeo da Mariana do Efeito M e fiquei super curiosa e eu fico tão feliz porque este livro valeu mesmo a pena. Eu diverti-me imenso a ler. A história é fantástica, apesar de ser um bocado irreal, porque eu acho que nenhuma pessoa vai morar com o desconhecido, tipo... Não é morar com o desconhecido, porque eu acho que as pessoas, por exemplo, quando entram na universidade têm de morar com desconhecidos, não é? Porque não conhecemos ninguém, mas partilhar uma cama é muito estranho. E eu acho que este foi o único ponto irreal da história, mas de resto eu adorei imenso. Neste livro nós temos montes de momentos diferentes, temos momentos engraçados, momentos felizes, momentos tristes, momentos tensos, momentos de revelações, temos todo o tipo de momentos neste livro e eu acho que isso faz com que ele seja mais completo. Obviamente que neste livro há romance, até porque nós conseguimos perceber logo que vai haver romance, mas também temos outros aspectos que também são importantes e são muito diversos. Há temas muito polémicos neste livro e eu até cheguei a ficar ansiosa a ler este livro porque... Lá está, eu estava tão investida na leitura deste livro, eu estava tão conectada com as personagens que chega aqui a um episódio em que eu pensei que estava a ter uma crise de ansiedade a ler o livro. Estão a perceber? Portanto, este livro conecta-se mesmo connosco. A autora consegue fazer com que nós nos apeguemos às personagens, porque eu acho que no máximo tem aqui para aí 2 ou 3 personagens que vocês não vão gostar, obviamente, mas todas as outras vocês conseguem mesmo sentir uma grande ligação com elas. A escritora deste livro descreve as personagens e dá-lhes vida de uma forma que vocês só pensam que as personagens são reais. Estão a perceber o que eu quero dizer? Portanto, quando nós lemos este livro, nós conseguimos visualizar exatamente como é que as personagens são, a maneira delas serem, a personalidade de cada uma delas, e isso é fantástico. Quando eu terminei de ler este livro, eu comecei-me a sentir muito estranha. Eu terminei de ler este livro à noite e então eu estava... Estas são as últimas páginas, estão a ver? Tipo assim. E eu estava a terminar de ler os últimos diálogos e verti uma lágrima no fim porque é muito querido. E eu fechei o livro, pausei o livro e fiquei sem saber o que é que eu estava a sentir, porque senti-me tão sozinha e tão vazia, não sei como é que é dizer, que fiquei mesmo a pensar naquilo que eu queria ler agora. Este livro tem 413 páginas e a autora em 413 páginas faz-vos entrar na história a 100%, viver a história a 100%, gostarem das personagens a 100% e então, quando vocês terminam o livro, todas as vossas emoções e toda a vossa energia desce para 0 e vocês ficam sem saber onde fazer. Portanto, eu gostei imenso disso. Claro que estar a 100% na história se calhar não é tão bom por causa dos momentos maus que nós temos aqui, porque, por exemplo, eu estava a sentir tudo. E então foi muito mau quando chegaram às partes más. Mas de resto, eu adorei. O facto de nem tudo ser bom só torna este livro mais real, apesar da história toda da cama, mas eu gostei imenso. A escrita da autora é muito divertida, eu fartei-me de rir, de chorar, de tudo, e é muito fácil de se ler. Vocês leem eu li este livro em 2 dias, porque, imaginem, claro que o início do livro, que é explicar a história toda, é um bocado lento, porque vocês querem que chegue às partes interessantes e eles estão ali a explicar o que é que cada um faz, os hábitos dele e não sei o quê, e portanto é assim um bocadinho aborrecido. Mas depois, quando vocês chegam a abril, que é o 2º mês que está neste livro, vocês leem este livro como se fosse o Speedy Gonzales. Estão a ver? Tipo, vocês... Isto é a velocidade da luz. A história é tão cativante que vocês não conseguem desligar-vos deste livro. Portanto, E pronto, malta, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se quiserem ver mais uma opinião acerca do livro, eu vou deixar aqui em baixo na descrição ou aqui em cima nas informações o vídeo da Mariana do Efeito M para vocês irem ver o que é que ela tem a dizer. É isto.
Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar aí em baixo um like, que é para saber que vocês gostaram. Não se esqueçam também de comentar se já leram este livro, se concordam comigo, as vossas expectativas, eu quero saber tudo. Se são novos por aqui, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho das notificações. E nós vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!